Oi gente, eu sou a Carol, vocês estão no Irreparável e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha programação do mês. Eu comentei isso no vídeo que eu gravei mostrando como é que eu me programo no caderno, mas assim, eu queria dizer pra vocês mais ou menos o seguinte, que não é padrão, ok? Quem trabalha lendo, quem lê e que tem filhos, né, é possível que tenha vários problemas, assim, que você acabe saindo do eixo, né, do teu dia. Por exemplo, o seu programa, eu já falei pra vocês como é que eu leio, né, tem um vídeo aqui no canal do Veda falando como é que eu leio. Então eu explico pra vocês que as minhas horas vagas de leitura. E se eu programo pra ler em um horário que eles dormem tarde, naquele dia eles não dormiu de tarde, então me desprograma totalmente. Mas eu tiro isso como um padrão para poder pensar no meu mês, né, de leitura, para não ficar uma coisa muito aleatória, de dizer, ai meu Deus, eu não sei o que vou ler, nessa coisa de não saber o que vou ler, eu acabo pegando um livro que eu não precisava ler naquele momento, e enfim. E tem meses que eu simplesmente tiro férias, porque, por exemplo, no mês de agosto eu tirei férias, eu simplesmente não queria ler nada de parceria, eu queria ler livros que eu queria de fato ler, então eu deixei as parcerias bem de lado, eu acho que eu só li um livro que era de parceria. Então, enfim, para mais dizer a vocês assim, que não é um padrão, tá? Eu faço isso todo mês, eu faço essa programação todo mês, mas nem sempre eu sigo essa programação. De qualquer modo, quando eu começo um livro, ele vai para minha tabela de livros em andamento, que é para eu saber que em algum momento eu preciso terminar aquilo ali. Vocês sabem que eu tenho memória excelente, que às vezes eu começo um livro agora e vou terminar, sei lá pro ano que vem, e para mim não vai fazer diferença, assim, de qualidade da leitura. Então vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. A primeira coisa que eu faço é as parcerias. As parcerias eu só tenho Arqueiro e os livros que eu recebo da CIA de Letras, da Companhia das Letras, que é pelo blog do Felipe. Esse aqui eu recebo às vezes de mês em mês, às vezes 2 meses, esse aqui eu recebo 2 por mês. Nem sempre eu leio os 2 por mês, nem sempre eu recebo isso aqui, então é bem relativo. Esse mês em específico de setembro, como o mês de agosto a CIA de Letras não mandou o meu, eles perderam pra lá, não sei como é que aconteceu, eu vou receber 2, né, o do mês passado e o desse mês. Arqueiro, eu já tenho um livro acumulado, então eu vou ter que escolher entre os que eu tenho acumulado para poder ler, tá? Mas normalmente de Arqueiro no mês eu leio 2, e pelo menos em setembro vai ser assim, Arqueiro eu vou ler 2, e a CIA de Letras eu vou ler 2. Ok, fechado parceria, vamos aqui para livros de eventos, que no caso agora em começo de setembro, né, a gente tem evento, então eu tô gravando esse vídeo em agosto. Provavelmente eu vou pegar um desses livros ainda no finzinho de agosto, mas começo de setembro vai ser bem focado no evento de Stephen King, que vai ter dia 9. Então eu vou ter dois livros do King, né? Eu vou tentar ler os 2, não é a garantia, tá? Mas eu vou tentar ler os 2 livros. Terceiro, vamos aos livros que eu quero ler, os livros que estão acumulados na estante já há um tempinho, que eu tô querendo ler e que eu não consigo ler por falta de tempo. Primeiro eu faço um apanhado, explicando uma coisinha básica a vocês. Primeiro eu faço um apanhado de tudo que eu quero. Depois eu saio filtrando o que tem prioridade, ok? Porque assim, é meio que impossível que eu consiga ler todos os livros que eu coloco aqui, como tá a minha rotina hoje em dia. E quase nunca consigo. Mas assim, eu coloco todos, porque aí o que eu não debaixo esse mês, eu tento passar para o mês seguinte, ok? Como o mês de agosto foi um mês bem tranquilo, foi um mês que eu não programei nada, foi um mês que eu fiquei bem tranquila para ler o que eu queria, eu não tenho nada pendente de agosto. E o quarto são os livros de projetos. E aí eu tenho um projeto de leitura dos livros do Tolkien, eu tenho um projeto daqueles 100 livros essenciais de literatura brasileira, tenho 100 essenciais de literatura mundial e tenho o projeto do Lendo Sherlock, mas assim, são projetos que andam a passos de tartaruga, que eu começo, mas não termino. Então assim, é bem aleatório, sabe, preencher essa parte aqui. Porque às vezes eu tô afim de ler, às vezes eu não tô muito afim de ler. Ok, eu tenho 2 de Arqueiro. Eu quero pegar um livro mais fino, que seja um pouco mais fácil de ler, e eu posso pegar um dos mais grossinhos, que eu tenho livros ali da Arqueiro parados que são mais grossos. Eu tô com um boneco de pano atrasado, então eu vou colocar aqui boneco de pano e vamos botar Mestre das Chamas. Da CIA vai chegar um livro por nome da Inexplicável, que eu não vou lembrar o nome do livro inteiro porque é imenso, e o livro novo do Zafon, que me fugiu o nome agora. Vão chegar esses 2 livros, e esses 2 aqui que eu já tenho acumulados, eu vou tentar ler esses 4 livros. Pode ser que eu acabe fazendo uma permuta desses da Arqueiro. Se chegar um livro na frente que eu queira ler, em vez desses que estão aqui programados, eu acabo colocando sem problema, contanto que eu não fuja de ler tantos livros da Arqueiro no mês, beleza? Dos elementos de King, a gente tem O Pistoleiro, que na verdade já está em começo, né? Já está em processo de leitura no Kindle, mas ele vai chegar físico, então vou dar continuidade dele físico.
e O Bazar dos Sonhos Ruins. Eu não sei o tamanho do livro do Bazar, porque os livros do King costumam ser grandes. Se eu não conseguir ler Bazar, eu pelo menos vou ler O Pistoleiro, que é para apresentação desse evento, tá? Que eu quero ler. Aí a gente tem O Prisioneiro do Céu, porque vai chegar esse livro aqui do Zafón, e esse livro do Zafón é meio que continuação desse livro aqui que eu tenho parado aqui na estante. Então vamos botar O Prisioneiro do Céu. E assim, olhando por cima eu vejo que tem bem pouco fantasias no estilo que eu gosto, né, nesse mês. Então vamos pegar uma fantasia aqui pra ler. Eu vou acabar botando O Coração de Aço. E vou colocar um livro aqui que eu tenho aqui da Yes King, que eu não lembro o nome de cabeça, mas é esse livro aqui da Yes. Dos projetos eu não vou preencher nada esse mês, porque normalmente quando tem mês de evento eu acabo não preenchendo nada nesse mês de projetos, senão fica muito livro para ler. E como eu disse a vocês, hoje em dia eu não leio, né, a mesma quantidade de livros que eu lia quando eu não tinha lido, que eu conseguia ler 10, 12, 15 às vezes livros no mês. Então eu vou me ater a esses livros aqui. Só com esses livros aqui já dão 9 livros. É mais do que eu tô costume de ler ultimamente. Ultimamente eu tô lendo, sei lá, 6, 7 livros no mês. Então assim, desses 9 livros, o que é prioridade pra mim é um desse aqui do King, tá? 2 desses da Arqueiro, pelo menos um desse da Companhia de Letras, que aí se eu tiver que escolher, vou pegar esse do Zafón, porque eu já tô querendo ler um bom tempo e eu não tenho culpa se a editora atrasou com a entrega desse aqui, beleza? Então eu vou priorizar esse aqui do Zafón, e aí vou ler Prisioneiro do Céu, de certeza, Prisioneiro do Céu. Vou ler O Coração de Aço e da E.S. King. O que é que tá acontecendo hoje em dia? Eu preferi manter menos parcerias para poder me dedicar a livros que eu de fato quero ler. Eu acho isso muito importante, né? Pra mim, hoje em dia, eu tô cansada, tava cansada de ler livros de parceria e não dá a prioridade que eu queria. Então, vamos seguir essa linha, né? Parcerias, 2 da Arqueiro, pelo menos um da Cid Letras, pelo menos um do evento e os 3 que eu quero ler de certeza. Fora esses, tem os livros que estão também no Kindle, que eventualmente eu acabo lendo também, eu pego pra ler ou eu boto algum outro livro que eu passo na frente. Isso não é regra, tá, gente? Eu monto, mas eu acabo não seguindo uma regra disso aqui. Se der pra ler, bem. Mas com certeza vocês vão ver no apanhado no final do mês que pelo menos 3 desses livros que estão na lista, eles vão ser lidos, tá bem? Depois que eu monto aquela lista de programação, eu crio uma página dessa de leituras do mês, que eu não vou fazer agora, porque senão eu vou perder muito tempo e eu vou acabar perdendo eles dormindo. Aproveitar, né, eles dormindo. Mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui, tá em andamento ainda do mês de agosto. É uma paginazinha que eu monto, deixa eu botar assim pra ver se dá pra vocês verem sem desfocar, com o nome do livro, e aí eu faço tipo uma tabelinha aqui embaixo. Cada quadradinho, quando é livro físico, é um compêndio de 10 páginas. Então cada 10 páginas daquele livro que eu leio, eu saio riscando. Estão entendendo mais ou menos? Então essa Maldição de Hollow tem, parece que 265 páginas, então eu sempre fecho na casa decimal, né? Então eu fecho em 270 e esse livro aqui já está lido a propósito, eu que não marquei aqui o resto da tabela. E aí a cada 10 páginas lidas eu saio marcando. E aí tá a Maldição de Hollow, tem o Louca que eu estou lendo e de físico tá aqui Os Quatro Cavaleiros, que é o último físico que eu estou lendo. Então eu pego os livros que eu estou lendo, vejo quantas páginas tem, faço casas decimais suficientes para a quantidade de páginas de livro. Quando é livro que eu estou lendo no Kindle, como é o caso desses 2 aqui, eu boto por porcentagem. Por porcentagem, 10% eu acho muito, porque normalmente são livros que eu leio que são livros maiores, né? Por exemplo, A Menina que Brincava com Fogo é um livro grande. A Corte de Asas e Fúria, eu nem sei se o nome do livro do terceiro, da Sarah James é esse mesmo, mas enfim, eu tô entendendo o que eu quero dizer aqui. E aí, como são 2 livros grandes, eu não queria botar de 10 em 10%, porque eu demoro a atingir esses 10%. Então eu botei de 5 por 5. 5 em 5, estão vendo? Até atingir o 100. Isso aqui, ele me ajuda a me estimular a ler, tá entendendo? Porque eu boto metas pequenas, então de 10 em 10 páginas. Antigamente minhas metas eram 100, 150, até 50 páginas. E as minhas metas estão indo de 10 em 10. Não importa como eu leio, mas as minhas metas estão indo de 10 em 10. Então é isso aí. Com isso aqui, eu fechei a programação do mês. Ok, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários como é que vocês fazem a programação de leituras de vocês. Beijos, até a próxima.